Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos dar continuidade, tá, ao FEMEA de projeto, tá bom? Vamos falar aqui da quarta etapa, tá? A análise de falha, tá? Que é uma das 7 etapas aí do FEMEA. Se você perdeu o vídeo anterior, vou deixar um card aqui em cima, no canto superior direito, para você clicar e voltar a assistir a etapa de análise funcional, tá? Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a análise de falha, tá? Uma vez que a gente fez, né, a análise estrutural, né, do produto ou do subsistema, sistema, e somos capazes de entender como ele funciona, né, agora nós podemos explorar aqui possíveis maneiras, né, que o produto aí, o projeto pode falhar, tá? Então, o objetivo dessa etapa aqui é justamente entender como descrever no FEMEA, né, essa maneira, tá, que o produto pode falhar, tá bom? Então, o propósito, né, da análise de falha é identificar a causa, o modo e o efeito das falhas, né, e as suas relações, tá bom? Para permitir uma análise de risco, tá? E os principais objetivos dessa etapa são estabelecer a que a gente chama de cadeia de falha, né, do inglês failure chain, aí, tá? Que é a relação entre o efeito, o modo de falha e a causa dessa falha, tá? E determinar, né, os potenciais modos de falha, efeitos e causas para cada função do produto, sistema ou subsistema da etapa 3. Tá? Então, esses são os objetivos aí dessa etapa aqui. Tá? Primeiramente, né, vamos explorar um pouquinho aqui, né, o que é uma falha, né? Como descrever uma falha. Uma falha ocorre quando um produto, um sistema ou subsistema ou até mesmo um componente, né, não cumpre a função determinada dentro dos requisitos para o qual ele foi projetado. Tá? Então, todo produto, sistema, subsistema, ele é composto aí, né, de componentes, né? E uma vez que ele foi projetado para atender para desempenhar uma função específica, né? Toda peça está lá dentro do produto, né? Toda parte aí é um componente que faz parte do produto e que tem que ter uma função, né? Então, se ele falha em atender, né, a função, né, ou o requisito que ele precisa atender, tá? Isso é uma falha, tá bom? Existem diversos tipos, né? E aqui ele está representando alguns exemplos, tá? Então, toda vez que um componente perde a função ou deixa de atender a função para a qual ele está lá, você deriva falhas aí, né, que pode gerar um mau funcionamento aí, tá? Então, aqui esse diagrama, tá? Esses diagramas aqui, eles representam diversas maneiras, né, que uma falha pode acontecer, tá? Diferentes modos de falha aqui. Então, no eixo vertical aqui, você tem a função, tá, a ser cumprida, e no eixo horizontal, o tempo passando, tá? Então, a linha azul mais clara aí é onde a função é requerida, tá? Então, o projeto determina que nesse nível azul mais claro, né, que o produto ou a função tem que ser realizada, né? Porém, na verdade, a linha azul mais escura, né, representa aí onde a função realmente aconteceu, tá? E aí você tem, né, no eixo horizontal novamente o tempo passando, né, e no eixo vertical o nível da função desempenhada pelo produto, pelo sistema, subsistema, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, ó, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem aqui a representação de uma falha repentina, tá? Então, você nota aqui, deixa eu só mudar aqui o apontador para ficar mais fácil, tá? Então, você nota que ele vem, né, performando a função no nível desejado, conforme estabelecido ali pelo azul mais claro, e de repente ela some, tá? Então, isso chama falha repentina, tá? Você tem também a falha intermitente, né, que ela vem desempenhando o papel, de repente ela some, vai a zero, depois volta a acontecer novamente, ela some por um período de tempo diferente, volta a acontecer. Então isso se chama intermitência, né? Ela não é constante aí ao longo do tempo, tá? Um outro tipo de falha, né? A função vai ser operada no tempo ou no nível incorreto, né? Então era para ela permanecer aqui próxima de zero, a função, tá? De repente ela dispara, né? E passa a acontecer num momento do tempo aqui um nível de função diferente do especificado aqui em azul claro, tá? A função pode tomar também a direção errada, né? Então você pode ter aqui, né, o desejado é que nesse momento do tempo, nesse instante de tempo que ela subisse para esse nível, né? Então ela vai justamente para o caminho oposto, né? Então ela toma a direção errada aqui, né, no nível da função.
Tá? Esse tipo de falha aqui, né, é um tipo de falha que caracteriza problemas de confiabilidade, tipicamente, né? Então você tem a função sendo performada normalmente aqui, né, ao longo do tempo, e à medida que começam a aparecer, né, problemas e desgastes e tudo mais, o produto passa a perder a função ao longo do tempo até que a função dele deteriora e vai a zero. Tá? Então, tipicamente representa aqui problemas de confiabilidade. Tá? Justamente a confiabilidade é a variação da qualidade em função do tempo, né? Então é um outro tipo, né? A função permanece em níveis mais altos ou mais baixos aí por um período de tempo. Então ela vem performando normalmente e de repente ela fica mais baixa ou às vezes mais alta, depois volta para o nível aqui. Então ela não tem um comportamento errático, né? Ela não tem uma estabilidade, vamos dizer assim. Nesse caso aqui, né, a função deveria realizar um processo de escada aqui, né, típico de processos aí de amortecimento, por exemplo. Porém, a função sobe até metade do primeiro nível aqui e aqui permanece. Né? Ela é incapaz de chegar no nível projetado ali escalonadamente, né? Ou, né, isso aqui causa calafrios até aí nos projetistas, né, a ausência da função, né, o produto não performa em nenhum momento do tempo a função para a qual ele foi projetado, né. Isso aqui tipicamente é alvo aí de investigação, são os mais perigosos aí, vamos dizer assim, né. Então esses são alguns modelos aí que representam como uma falha pode acontecer, tá? Então aqui é a representação, né, do que a gente chama de cadeia de falha. Tá? Tipicamente você começa o foco no modo de falha, né? E isso aqui é chamado de cadeia de falha porque toda falha tem três elementos que se interligam. Né? É o que a gente chama um modo de falha, tá? Que é uma descrição da maneira em que a função do produto é realizada. Tá? E aí o segundo elemento aqui, né, é o efeito da falha, que descreve o que acontece, tá, quando um modo de falha passa a existir. Tá? E a causa da falha, né, que é o alvo e o objetivo de toda análise de falha, e a causa da falha é o porquê a falha ocorre. Tá? Então, se você começar descrevendo aqui o modo de falha, depois você deriva, né, o que acontece, que é o que a gente chama de efeito da falha, e a causa da falha é o porquê, né, o porquê a falha ocorre. Tá? Então, você precisa ser capaz de descrever esses três elementos aí para que você possa preencher o FEMEA com a cadeia de falha, que é o que a gente chama. Tá? Esse é o raciocínio aí por trás do preenchimento aí da análise de falha no FEMEA. Tá? O efeito da falha, né, é a consequência do modo de falha. Eu vou falar alguns exemplos aqui. Ó. Pode ser, né, que o efeito da falha não tenha efeito discernível nenhum. Tá? Pode ser que ele cause uma aparência ruim, por exemplo, degradação de cor, corrosão. Né? Pode ser que aconteça um ruído, um desalinhamento, ruído emitido por fluido, né? Um rangido, apito, silvo. Né? Pode ser que, usando os sentidos aí, né? Um odor desagradável, uma sensação áspera, seja necessário fazer um maior esforço para executar a função. Né? A operação não acontece de forma pareada, né? Ela é intermitente, incapaz de funcionar, né? Apresenta incompatibilidade eletromagnética, né? Causa ruídos, aí, interferência em outros aparelhos eletrônicos. Né? Pode ser que aconteça um vazamento externo resultando em perda de performance, operação errática, instabilidade do produto, tá? Ou da função. Pode ser que um efeito de falha seja que torne o produto inoperável, né? No caso de um veículo, por exemplo, você não é capaz de dirigir, né? No caso de de um cortador de grama, aí você não consegue fazer o corte da grama e tudo mais, né? Depende muito do produto, mas você acaba ficando incapaz de operar o produto. Né? Podem ser mais graves, né? O que a gente chama de nível 9 e 10 no FEMEA, é a não conformidade com regulamentação governamental ou outro tipo de regulamentação, normatização aí, tá? Exigidas para a comercialização do produto podem fazer com que ele seja não conforme, tá? E por último, né, o que a gente chama de nível 10 aí no FEMEA, nós vamos ver mais adiante aí, né, nas classificações de risco, ele pode causar até um perigo ao operador do produto, né, com risco de vida ou de machucar aí a pessoa que vai operar o produto. Então esses são possíveis efeitos aí, tá? De uma cadeia de falha, né, do efeito da falha. Agora falando do modo de falha, né?
O modo de falha é definido como a maneira na qual um item, sistema, produto pode falhar em atender ou realizar a função pretendida. Então você precisa descrever de que maneira a ausência, né, ou a função errática passa a existir. Tá? Então são derivados das funções. Tá? Por isso é importante fazer a análise funcional dos sistemas, do produto, dos subsistemas e dos componentes, para que você possa descrever, né, as falhas como elas derivam das funções do produto, tá? E portanto devem ser descritas em termos técnicos, isso é muito importante, tá? Descrições muito banais aí acabam sendo inaceitáveis, tá? E tornam, uma vez que você descreveu de forma errada, né, sem utilizar os termos corretos, você não é capaz depois de fazer análise de risco e entender completamente como o modo de falha acontece, né? Até para terceiros aí, tá? E não necessariamente como os sintomas notados pelo cliente, tá? Então é uma descrição da mecânica da coisa, né? De como o modo de falha passa a existir, quais são as interações que existem, né? Então aqui temos duas listas de recomendações, né? No nível de componente, ou seja, de um part number ou de uma peça que compõe o produto, e uma outra lista, né? Um nível de sistema aí, tá? Então o que não se recomenda está na esquerda e o que se recomenda está à direita aqui. Então, eu vou falar, por exemplo, uma descrição de modo de falha. Eu coloco lá, trincado. Não, coloca o cabeçote está trincado. Coloca o que? Né? Ah, está deformado. Não, coloca que o pino está deformado. Né? O que está deformado? Fraturado, né? O eixo fraturado. Né? Se possível, adiante aqui, colocar até características. Por exemplo, está deformado em que sentido? Axialmente, né? Longitudinal, né, transversal, de que jeito aqui que a fratura está ocorrendo, né, se é uma fratura muito irregular, em que sentido ela está ocorrendo, né, tá folgado, né, então não, tá, o pistão está folgado, né, tá com folga aí, oxidação, né, oxidado, tá, o pistão está oxidado, tá, tipo de oxidação, né, nível de folga, né, tipo de fratura. Então é importante, né, recomendar, colocar, né, que componente está apresentando aqui o tipo de falha, né, o modo de falha que está sendo escrito. Tá? No nível de sistema, né, o que não é recomendado, por exemplo, vaso fluido, não, perca de fluido completa no sistema. Né? Então, desengata, não, desengata muito rápido, muito devagar, né, ou não desengata, tá? Não dá torque, né? Então, ou por exemplo, não transmite torque, utilizar termos técnicos aqui, né? O sistema está sem suporte, né? O suporte, na verdade, o suporte estrutural está inadequado, né? Aí você coloca aqui, sinal ruim, não, o sinal está ou intermitente ou está sem sinal, ou sinal de baixa potência, né? Tem que ser algo aí mais técnico, tá? Para que o modo de falha fique mais fácil de compreender, né? Tipicamente, os modos de falha são a negação, né? Quando você nega a função do produto, né, você tem os modos de falha aí. Tá? A causa da falha, né, é uma indicação do porquê o modo de falha poderia ocorrer. Né? Então, já estamos falando aqui da causa da falha. Eles podem ocorrer devido, mas não limitado, ao projeto inadequado para a performance funcional desejada. Né? E aí tem vários exemplos aqui, ó, material incorreto, geometria da peça incorreta, seleção de peça incorreta, né, no caso de peças catalogadas, o acabamento superficial inadequado, fricção de material indevida, tá, lubrificação é insuficiente, algoritmo incorreto, aí no caso de software, né, manutenção incorreta. Tá. Pode acontecer também por causa de interações do sistema, né, como as interfaces mecânicas, fluxo de fluido, fontes de calor agindo sobre o sistema ou produto, retorno, né, para o controlador, aqui no caso de processamento digital, né, mudanças ao longo do tempo, como rendimento, tá, vai perder rendimento ao longo do tempo, vai ter fadiga de material, vai causar, né, trincas, instabilidade do material, desgaste, corrosão, oxidação química ou outros tipos de oxidação, eletromigração, sobreestresse de componente, né? Vai ser utilizado num nível de estresse muito maior do que para o qual ele foi projetado. O projeto inadequado ao ambiente externo, por exemplo, calor, frio, umidade, vibração, partículas ou ambiente salino. Né? Pode ser também causado por um erro do usuário final, como óleo errado, utilização de óleo errado, por exemplo, no caso você vai trocar o óleo do motor, aí você coloca o óleo errado.
o produto está sendo utilizado numa aplicação errada, né? Então se o produto foi desenhado aí para ser usado, por exemplo, numa condição menos severa, né? E está usando ele numa condição mais severa, tá? A tensão de alimentação errada é muito comum, né? Produtos queimarem aí quando você coloca na alimentação errada. Hoje em dia está mitigado isso com as fontes aí bivolts, né? A falta de projeto robusto para fabricação, manufaturabilidade, né? A aplicação do DFMA, né? Não se aplica DFMA no produto, acaba migrando aí, né? Falhas de projeto para manufatura, né? Que causa muito custo aí, tá? Então você acaba tendo que mitigar o modo de falha na hora de fabricar, né? Por conta de projeto inadequado que aumenta drasticamente o custo aí do produto, né? De fabricação, né? Problemas de software, né, como estado indefinido, né, o software atinge um estado e fica indefinido, fica travado, código corrompido, travamento de tela, tá? Então, os produtos modernos aí tem muito software embarcado, né, que a gente chama, então pode acontecer também esses modos de falha aí nas unidades de controle eletrônico, né? Tá bom, pessoal? Então, são alguns exemplos aí, né, de como um modo de falha pode ocorrer, que a gente chama de causa da falha, né? Aqui uma relação, né? Quando você está fazendo análise de falha, muitas vezes alguns componentes do seu sistema, né, ou subsistemas do seu produto aí, sistemas e subsistemas, eles são fornecidos, né, por fornecedores aí de nível 1, né, do Tier 1, Tier 2, Tier 3, tá? Então, dando uma explicação bem rápida aqui, né, aqui é o fabricante original do produto, né, o OEM que a gente chama. Então é quem coloca o logotipo no produto, integra, né, os componentes e comercializa, tá? O nível 1 aqui, o Tier 1, ele é o que a gente chama de sistemista, tá? Então eles fabricam aí, por exemplo, o cara que fabrica a caixa de câmbio para o carro, né, o sistema de embreagem, né? Então aqui são os fornecedores de sistemas que compõem os produtos aqui no Original Equipment Manufacturer aqui, tá? Então esse cara aqui vai fazer o FEMEA, né? Ele vai usar componentes aqui desse cara aqui, ó, dado fornecedor de sistemas, tá? O Tier 2, ele fornece subsistemas, tá? Então ele vai fornecer subsistemas que integram aqui os sistemas do Tier 1, que integram o produto lá no OEM, tá? E no Tier 3, tipicamente para baixo, tá? São os fornecedores de componentes mesmo. Por exemplo, aqui o cara vai fornecer o pistão, né? Vai fornecer a biela, tá? Para integrar aqui no conjunto árvore, né, eixo árvore, que vai integrar no motor, tá, e vai integrar no produto aqui, tá? Então é nesse nível aqui, tá? Então você tem aqui níveis de análise, tá? Então você vem descendo aqui, ó, produto, que é composto por sistemas, que é composto por elementos de sistema, elementos de subsistema, componente e característica, tá? Então toda característica, né, por exemplo, o diâmetro, a rugosidade de uma peça, né, o comprimento, né, são características, o menor elemento aqui que compõe um componente, né, e vários componentes compõem elementos de um subsistema, subsistemas compõem talvez um elemento de sistema ou diretamente um sistema em si, né, e os sistemas, né, vários sistemas compõem um produto. Então aqui você tem exemplos do nível de análise, ó, quando eu chamo produto, eu chamo o veículo todo, né? Quando eu digo sistema, né, eu digo motor que vai aqui no veículo, né? Aqui o elemento de sistema é a montagem do eixo árvore que vai aqui dentro do motor, né? E dentro da montagem do eixo árvore eu tenho aqui uma submontagem que é a biela, virabrequim mais os pistões, que vai dentro aqui da montagem. O virabrequim por si só é um componente desse subsistema, né? E esse componente ele tem, por exemplo, características aqui, uma delas é a rugosidade do excêntrico aí do virabrequim, né? Então aqui eu tenho exemplos de falhas, tá? Que exemplos de falha um veículo pode ter? Um ruído excessivo no motor, né? O motor pode ter que tipo de falha? Perda de desempenho. A montagem do eixo árvore pode ter folga entre biela e virabrequim. Tá? Essa submontagem pode apresentar desgaste entre excêntrico, virabrequim e biela. Tá? O virabrequim pode estar com maior atrito entre excêntrico e biela. Tá? E a rugosidade ela pode estar acima do máximo especificado. Tá bom? Então, à medida que você avança aqui para dentro do sistema, vamos chamar assim, né?
aprofunda aí o nível de detalhamento, de refinamento da análise, você vai chegar até a característica de um componente que é parte de um sistema, de um subsistema, até que você chega no nível maior que é o produto, tá? Então, se você se situar nessa situação aqui de fabricante original, né, o efeito da falha vai ser percebido aqui no seu produto, tá? Mas o modo de falha vai acontecer em um sistema dentro do seu produto. E muito provavelmente a causa, né, dessa falha aqui, desse modo de falha, a causa da falha vai estar de um elemento do sistema. Tá? Então, imagina agora que você é aqui um fabricante de Tier 1. Vamos colocar um exemplo aqui que você fabrica lá um sistema de caixa de transmissão. Né? Então, o efeito da falha aqui você vai perceber, né, dentro da sua fábrica, tá? Ou no usuário final, mas muitas vezes, né, o efeito da falha ele é causado por um modo de falha que está num elemento do sistema, tá? Então esse modo de falha ele vai ser causado por um elemento desse subsistema aqui, ó, tá? O que isso quer dizer, né? A cadeia de falha ela pode navegar, tá? Se você usa componentes de fornecedores Tier 1, Tier 2 até Tier 3 aqui, né? As cadeias de falha elas vão se deslocando à medida que você tem lá, né, um fornecedor Tier 1 para sistema, um fornecedor para subsistemas e até mesmo um fornecedor aqui, né, para componentes. Ó. Então imagina que alguém fabrica lá o eixo virabrequim, por exemplo, né, ou uma engrenagem do sistema de transmissão. Né? Então uma característica dessa engrenagem vai gerar um modo de falha onde? No nível de componente. Ó, tá? E o efeito, né, desse modo de falha causado por essa característica, ele vai ter um efeito aqui no sistema, tá? E isso se propaga, é o que a gente chama de conexão entre as redes de falha aqui, tá? E isso aqui, né, são as cadeias de falha. Você vê que tem aqui o efeito, o modo e a causa da falha navegando entre fornecedores aqui, tá? Então é importante ter esse entendimento aqui, tá? Toda vez que você vai fazer uma análise de falha envolvendo componentes, né? Principalmente os componentes que são comprados ou fabricados aí num departamento que é, né, diferente da montagem final aí na sua instalação aí, tá, na sua planta. Como interligar, né, as causas e efeitos de falha, né? Primeiramente, para ligar a causa ao modo de falha, né, a questão tem que ser por que o modo de falha está acontecendo, né? São sugestões o que você vai perguntar, né, para você conectar a causa com os efeitos de falha, né? E para ligar o efeito da falha, né, ao modo de falha, a pergunta tem que ser o que acontece, né, no evento ou na ocorrência de um modo de falha. Tá? Então, essas duas perguntas vão ajudar você a chegar, né, na descrição aí, na conexão, né, entre o efeito, o modo e a causa da falha. Tá? No formulário FEMEA, né, fazendo o wrap-up agora e juntando tudo isso para preencher o formulário FEMEA, né, a análise de falha, né, que a gente chama de etapa 4, ela está localizada nessa região aqui do formulário, tá? É a primeira etapa que tem aqui, né, uma coluna adicional que nós vamos ver, tá? Então, como sempre, tem aqui o elemento foco, né, o modo de falha, descrição do modo de falha. Você tem aqui o nível superior, o efeito da falha, né, para o elemento do próximo nível acima, o usuário final. Então você pode colocar os dois aqui, tá? E a causa da falha, né? O que causa essa falha, né? Que é o elemento nível abaixo aí, né? Ou característica, tá bom? Então vamos olhar aqui com mais detalhe, ó, tá? Vamos começar aqui pelo efeito da falha, né? Para o elemento do próximo nível acima, o usuário final, né? Então o modo de falha, né, que está sendo descrito aqui, que é o elemento de foco, é a biela está empenada, tá? Isso causa o que? Onde a biela é utilizada, né, isso tem um efeito onde a biela é utilizada, né, ela é utilizada, né, no motor aqui, então causa baixa potência no motor, tá? E quando eu olho para a biela empenada, né, qual característica, né, o que causa a falha, o que está causando a biela empenar, né? Então eu vou para o nível abaixo aqui e digo, ó, a folga entre o diâmetro interno da biela e o diâmetro externo do corpo do excêntrico do virabrequim está com uma folga acima de 0,1 milímetro. Tá? Obviamente que essas características e essa descrição aqui de folga ela é imaginária, né? Mas é um exemplo aqui de como descrever, né, a característica, né,
ou causa da falha, né, deste elemento aqui de foco, né, que é utilizado nesse sistema ou subsistema aqui, tá? E o que ele causa nesse sistema. Então, lá no subsistema ele causa baixa potência no motor, tá? Então, que é causado por uma biela empenada, né, que tem como causa a folga excessiva entre o diâmetro interno dela e o diâmetro externo do corpo virabrequim lá, tá? O que está faltando aqui? Né? Então aqui está faltando a gente preencher aqui a severidade, tá? Que é essa coluna adicional aqui, tá? Nessa análise de falha. A severidade ela é independente da ocorrência e da detecção, tá? Mas nós vamos falar dela no próximo vídeo aí, que é a análise de risco, tá bom, pessoal? Então, próximo vídeo nós vamos falar aqui da análise de risco, é a próxima etapa aí, tá? Do vídeo de FEMERIC. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo aí, não deixa de se inscrever aí no canal, ativa o sininho se você quiser receber um vídeo novo, toda vez que sair um vídeo por aqui, tá? Deixe seus comentários, críticas, sugestões, correções, são sempre muito bem-vindas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!